O último capítulo de Jujutsu Kaisen foi certamente uma adição impressionante à história. No entanto, a luta final contra Sukuna está longe de terminar. Sukuna ainda se mantém firme e Yuji e os feiticeiros terão que se sair muito melhor se querem derrotar de uma vez por todas o Rei das Maldições. No capítulo anterior, vimos Sukuna se impor mais uma vez contra os feiticeiros, liberando uma técnica poderosa após a outra, e no final revelando seu trunfo que nós, fãs de Jujutsu Kaisen, queremos saber há anos: o que é o Fuga. E considerando tudo isso, o capítulo 259 de Jujutsu Kaisen será absolutamente incrível e é bem provável que aconteça mais algumas baixas do lado do feiticeiro. E é sobre isso que vamos falar agora. Então, fala meus feiticeiros, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Everton Melo e hoje trago para vocês a prévia do capítulo 259 de Jujutsu Kaisen. Mas antes, eu peço a vocês que deixem aí o seu likezão. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve logo e ativa o sininho, porque assim você não perderá o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen e, é claro, os primeiros spoilers postados no YouTube mundialmente. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Fuga! O primeiro ponto, e que é muito importante para a prévia do próximo capítulo, é como terminou o último, que foi com Sukuna invocando o Fuga, acendendo a cozinha malevolente. E também o comentário do editor que diz: a chama da morte de Sukuna ataca novamente. Então é importante lembrar que Sukuna só usou duas vezes a flecha de fogo e foram dois golpes fatais. Primeiro ele eliminou Mahoraga em Shibuya e ainda em Shibuya ele também finalizou o jogo usando essa mesma técnica. E lembrando que ambos são super poderosos e o jogo inclusive é de fogo, o que deve dar uma certa resistência a ele. Lembrando que a Uraumi disse que ele ainda não havia usado tudo e com certeza estava se referindo ao Fuga. E agora que Sukuna está pressionado contra a parede e não há mais nada a perder, ele pretende vencer esse confronto de uma vez por toda, usando tudo que tem em seu arsenal. No último capítulo, Sukuna até mesmo apelou para o voto vinculativo para conseguir invocar um santuário malevolente incompleto, embora não tenha perdido nem um pouco de alcance e nem de potência. Ainda assim, os feiticeiros foram capazes de suportar os cortes, e mesmo que Yuji tenha sofrido bastante dano e até mesmo perdido uma perna, com a sua técnica amaldiçoada reversa, que já se provou estar em alto nível, não foi um grande problema, pois ele foi capaz de segurar e proteger até mesmo os membros decepados utilizando a manipulação de sangue. No entanto, foi aí que a situação mudou quando Sukuna trouxe o seu trunfo final, ou seja, as chamas da fornalha. Bom, que Sukuna tinha poder de manipular o fogo, todos nós já sabíamos. A questão que fica é: ele tem apenas uma técnica ou ele tem várias técnicas de fogo, como se fosse uma técnica amaldiçoada completamente diferente? Eu acredito que tudo isso será revelado agora no próximo capítulo, já que ele finalmente invocou as suas chamas da morte e vai usar contra todos os feiticeiros. Outro ponto muito importante é que ele simplesmente mira e a sua flecha vai em direção ao alvo. Será que ele vai mirar em Yuji e alguém, tipo Choso, irá se sacrificar para que Yuji não seja atingido? Pois pelo menos para mim já ficou claro que Yuji é uma peça muito importante para derrotar o Sukuna. Afinal, ele também tem o Clivar e é bem capaz de em breve conseguir usar as chamas da fornalha, porque ele finalmente está acordado e vendo o Sukuna utilizar essa técnica, já que em Shibuya ele estava apagado quando o Sukuna tomou seu corpo. É uma possibilidade muito interessante e seria espetacular ver o Yuji usar o Fuga contra o próprio Sukuna. Até agora, Sukuna só usou o Clivar e o Desmantelar. Afinal, são golpes rápidos e que para a maioria dos feiticeiros são golpes letais. Porém, com o uso que vimos de ambos, ficou bem claro que a flecha de fogo é um ataque muito mais poderoso e quando atinge causa muito mais dano e é muito mais difícil de defender e sobreviver, visto que o poder que foi apresentado é tremendamente alto, capaz de até mesmo eliminar o Mahoraga com um único golpe. O que significa que quem quer que seja atingido provavelmente estará fora da batalha e talvez para sempre. Aqui nós temos mais dois pontos que é importante destacar. Por mais que a flecha seja de alvo único, nada impede que a sua explosão atinja outros feiticeiros e é bem provável que agora mais um seja derrotado ou até mesmo morto por Sukuna, porque eu acho improvável que Genjaku também coloque a flecha de fogo para não matar ninguém,
principalmente depois que ele já matou uma porrada de feiticeiro. Mas uma coisa é certa, caso ele mire em Yuji, ou Yuji vai simplesmente tancar no peito e ficar de pé, ou alguém, muito provavelmente Choso, irá se sacrificar para levar o golpe por seu irmão, despertando a verdadeira fúria do feiticeiro Jinch de Yuji. Assim, ele poderá ter tanto ódio e liberar tanta energia amaldiçoada e usar com muito mais potências as técnicas que ele copiou de Sukuna. De fato, é um ponto que não pode ser descartado e que no próximo capítulo será revelado. Mas uma coisa é quase certeza, no próximo capítulo alguém irá morrer e com certeza será pelas mãos de Sukuna. Mas a questão mais importante é, Yuji deve ser protegido a todo custo, já que a derrota de Sukuna com certeza virá por sua mão, afinal ele é o protagonista. Talvez uma boa forma de defesa seja o domínio simples, já que existem alguns feiticeiros que estão na batalha e podem usar o domínio simples para mitigar o dano, como é o caso do próprio Yuji. Para a Maki, que não pode usar o domínio simples, a Mil está lá para mitigar o dano. Ela pode talvez ajudar a Maki ou até mesmo morrer junto com ela. Mas eu acho improvável que o domínio simples seja o suficiente para parar a flecha de fogo. Entretanto, o mais provável é que todos os feiticeiros, com exceção de Yuji, seja derrotado já no próximo capítulo, deixando o combate finalmente em um contra um, por mais que Sukuna já esteja totalmente desgastado. Mas independente do que eles usem para se defender, você já deve preparar seu coração, porque pode ser que um personagem muito querido venha a tombar para sempre no próximo capítulo. E aqui, senhores, nós temos dois cenários que podem acontecer. O primeiro é Yuji resistir por 99 segundos e então finalmente pegar um Sukuna ainda mais desgastado e sem a sua técnica reversa, já que ele não pode mais se curar devido aos danos no cérebro, e finalmente enfie ele na porrada no corpo a corpo. O segundo ponto é Yuji finalmente despertar o seu domínio ao ver todos os seus amigos, inclusive o seu irmão, tombar. Isso aqui seria muito épico e seria muito absurdo. É improvável, porém não é impossível. E para finalizar o vídeo, sobre os spoilers, eu digo a vocês, a Shonen Jump está em pausa devido ao Golden Week. Porém, pode ser que ele saia de maneira antecipada, como acontece com bastante frequência, já que a pausa é da Shonen Jump e não é de GG Akutami. Mas assim que tiverem disponibilizados, eu com certeza trarei aqui para vocês. Dito isso, galera, joga aí nos comentários o que vocês estão esperando do próximo capítulo e vamos resenhar um pouquinho. E dito isto, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.